Bom, aí, portanto, essa manifestação é importante para a gente conversar um pouquinho no que diz respeito ao agronegócio aqui no país, também a relação com o próprio presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Está na linha conosco o deputado federal pelo Progressistas no Mato Grosso, Nery Geller, e ele que é integrante, inclusive, do Grupo Técnico da Agricultura nesta transição de governo. Deputado, primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho neste começo, começo de programa, como tem sido a sua avaliação a respeito deste início de tramitação desse processo de transição em caráter nacional. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Jean. Boa tarde aos ouvintes do Bastidores do Poder. Primeiro, uma grande satisfação estar falando com o povo gaúcho, né? Como natural do Rio Grande do Sul, e estou em Mato Grosso há mais de 40 anos já, fui ministro da Agricultura e atuei muito forte com o povo gaúcho. Agradecer aos arrozeiros que sempre nos deram muito apoio, a própria Farsul, enfim. E dizer que eu particularmente estou muito motivado, né? O presidente Alckmin, que está conduzindo foi nomeado pelo presidente Lula para conduzir essa transição. Nós fomos nomeados hoje para coordenar junto com mais membros, são 3 ex-ministros da Agricultura que fazem parte dessa transição, além do senador Carlos Fávaro, que tem vasto conhecimento, e principalmente discutindo com o setor do ponto de vista de fazer uma discussão sem o ranço ideológico. O Alckmin está muito animado, nós estamos muito animados para ocupar as esferas do poder para voltar a discutir políticas públicas como crédito, como garantia de preço mínimo, reduzir as taxas de juros, fazer a produção de forma sustentável e principalmente manter a segurança jurídica, que foram avanços que nós tivemos, inclusive também no governo PT. Como a biotecnologia, que foi aprovado em 2006, 2007, toda a reestruturação do crédito em 2008, né, os arrozeiros e os sojicultores sabem do quanto isso foi importante. Depois, também a consolidação da regulamentação do Código Florestal e tantos outros avanços que nós tivemos, inclusive no mercado internacional, para vender a nossa commodity lá fora, do ponto de vista de dar rentabilidade ao nosso produtor. Agora, deputado, eu não posso deixar de lhe questionar a respeito desta situação envolvendo o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tem uma ala do agronegócio que anda muito incomodada com o presidente Lula há um bom tempo em virtude de algumas manifestações com um teor muito crítico e muito duro a este meio. Como é que o senhor vê esse processo e como é que o presidente eleito pode, juntamente o senhor, bem como o grupo de transição e até mesmo ao lado do próprio vice-presidente eleito, Alckmin, como é que é possível, como é que se pode costurar não digo uma trégua, mas possíveis diálogos mais pacíficos em torno do bem do cenário nacional? Vamos ser bem pragmáticos nessa discussão aí. O que tem que ser deixado de lado é a questão do ranço ideológico. Nós precisamos resgatar a capacidade de diálogo e o Lula está aberto para isso e colocou interlocutores que são do setor que entendem interlocução muito forte, que é o senador Carlos Fávaro, que foi presidente da ProSoja, que hoje faz parte da Frente Parlamentar da Agropecuária, colocou o presidente Alckmin para fazer a transição e realmente não dá para mais ficar o dia inteiro protestando em cima de uma questão que está consolidada, que é a democracia, que é através do voto. Então, o presidente Lula, não tenho dúvida nenhuma, e nós vamos fazer a interrupção, que nós sempre estivemos na trincheira da produção, sempre defendemos com muita força quem produz, o homem do campo, tivemos conquistas e avanços importantes. É só pegar, Jean, nós criamos junto com as entidades de classe, e aí falo do povo gaúcho, que participou, a Farsul, a Federarroz, consolidamos garantia de preço mínimo, fizemos renegociação de endividamento, construímos um programa de armazenagem que financiou 25 bilhões de reais com taxa de 3,5% ao ano, com 3 anos de prazo e mais 12 anos para pagar. Isso tudo no governo PT. Então, por que nós não podemos voltar a sentar lá? O Lula foi importante, inclusive no mercado internacional. Pegou o setor, viajou a vários países, pacificou, trouxe uma mensagem de liderança do setor, protagonizou para conquistar esse espaço. Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora a gente vai deixar a poeira baixar,
pôr à frente de qualquer questão o diálogo, a convergência, a pacificação e trabalhar para que o setor, que é tão importante para a economia do país, possa ter um espaço na esfera do governo que ele merece. Segurança jurídica, crédito, mercado internacional e logística, que são os 4 pontos que são importantes. Inclusive, daria para melhorar a relação com as próprias cooperativas, deputado, uma vez que essa ala do agronegócio ainda tem um certo pé atrás com o presidente eleito? Não tenho dúvida nenhuma, as cooperativas da OCDE vão indicar técnicos para nos ajudar na transição. Eu conversei com membros do arroceiro aí do Rio Grande do Sul que vão nos ajudar, a CNA vai nos ajudar. Nós vamos sentar na mesa que tem que baixar a poeira e por parte do setor também. Dar uma acalmada agora e ver de forma pragmática, deixar a questão ideológica, a questão da direita, da esquerda, deixar isso um pouco de lado e trabalhar na convergência para que o centro possa produzir. Quando eu falo centro, eu não estou falando da questão ideológica, mas estou falando de quem tem capacidade de diálogo, de conversa. E o povo gaúcho tem uma bancada federal muito forte. Vou falar aí do Alceu Moreira. O Alceu Moreira é um dos grandes líderes que me ajudou em 2014, quando fui ministro, muito. Afonso Ram, enfim, tantos e tantos outros parlamentares, o próprio Chirino, vão estar junto conosco. Nós vamos estar dialogando com essas pessoas que já nos ajudaram no governo do PT, quando eu fui ministro, quando fui secretário de Política Agrícola, e que com certeza não vão se furtar nesse momento de sentar, liderar o setor para que a gente possa trazer as políticas que têm interesse da agropecuária brasileira no sentido de viabilizar da renda e principalmente para gerar emprego, renda e movimentar a economia do país. Portanto, pelo que o senhor indica, haverá um espaço mais amplo para ouvir as próprias demandas cooperativas do agro nestas reuniões de transição que estão... Não tenha dúvida. Inclusive, a agroindústria, que é muito importante em todo o país, é importante no meu Centro-Oeste, Mato Grosso, a agroindústria que também nos apoiou lá atrás. Agora, é importante quem está nos ouvindo, quem está ligado ao agro, que não dá para ficar o dia inteiro discutindo questão ideológica. Agora, baixar a poeira, sentar com respeito, com diálogo e com proposta para o setor, que eu não tenho dúvida que vai dar certo e nós vamos continuar sendo essa grande bola propulsora da economia do país. E isso eu falo, inclusive, dos equipamentos agrícolas. O Rio Grande do Sul é uma grande fonte de fornecimento de equipamento agrícola para o país inteiro. Eu falo aí para Mato Grosso, que eu sou produtor também, sou membro da ProSoja. Esse pessoal também vai ter espaço para discutir, inclusive, políticas de crédito para financiar o setor e, consequentemente, financiar a compra e aquisição de equipamento. Hoje, o Moderfrota, por exemplo, está 13,8%, 12,8%. E não tem recurso. Na nossa época, quando nós estávamos lá, estava 3,5%, 4%, 5%. Então, essas pautas, todas elas vão ser discutidas e, com certeza, o setor vai ter espaço para sentar na mesa e dialogar para que a gente possa construir políticas efetivas para o nosso setor. Eu não posso deixar de lhe questionar, deputado, o senhor como já foi ministro também e como é produtor rural até hoje também, tem uma visão mais ampla deste cenário, não posso deixar de questioná-lo quanto à agricultura familiar. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um sucesso neste ponto específico do agro, é um espaço que necessita de uma atenção melhor dizendo, um outro olhar, e em caráter nacional, por vezes há um debate um pouco dúbio, no qual a gente... Enfim, por vezes apresenta pontos aqui que acabam sendo distintos em determinada maneira, mas eu lhe pergunto também, haverá um espaço também para explorar a agricultura familiar com maior cautela ao longo desse processo de transição também? Eu acho que, inclusive, vai voltar o MDA. Eu, particularmente, acho que não precisaria, mas pela discussão pode voltar. E aí eu falo para você de forma categórica, em vez de fazer a discussão ideológica, vamos ir para o pragmatismo. Programas como Mais Alimento, que financiou tantos e tantos tratores, que movimentou, inclusive, a indústria, que alguns membros hoje são tão radicalmente contra o governo. Nós vamos trabalhar para retomar o Mais Alimento, programa de aquisição de alimentos também, que organiza a cadeia dos produtores da agricultura familiar, o PRONAMP, o PRONAF, são programas extremamente importantes
E eu não tenho dúvida que esse é um segmento muito importante que vai ter vez e voz mais do que se teve nesse governo. Perfeito. Deputado Neri Geller, uma outra questão também que a gente não pode deixar de lhe questionar é a respeito dessa frente parlamentar da agropecuária, da qual o senhor hoje é o vice-presidente na Câmara. Já há alguma sinalização de contribuição ao governo? Não tenha dúvida. Eu sou fruto dessa frente parlamentar, né? Sou vice-presidente e estou hoje na equipe de transição. O diálogo com esses parlamentares, claro que sim, vai ser de forma imediata, né? De forma imediata. E aí eu quero, inclusive, também, se a sua permissão, agradecer e falar que entidades como a Empaer, a Emater do Rio Grande do Sul, foi muito importante no passado, Santa Catarina também, para nos ajudar e vai continuar nos ajudando. Então nós vamos estar abertos. E a Frente Parlamentar da Agropecuária, que quer o bem da produção, com certeza vai estar de forma inteligente, de forma pragmática, junto nessa discussão, até porque na hora de botar o orçamento e direcionar recurso para equalização ou para garantia de preço mínimo ou para infraestrutura, nós precisamos desses parlamentares para votar as matérias que são importantes para o interesse do país. E outras matérias, como a Lei de Defensiva Agrícola, o licenciamento ambiental, vão estar também no nosso radar para que a gente possa aprová-las para dar mais segurança jurídica ao nosso produtor. Deputado Neri Geller, o presidente eleito Lula citou agora há pouco no seu discurso na COP27 que trabalhará sem trégua para combater o desmatamento. Eu lhe questiono, o senhor vê uma convivência, por assim dizer, harmônica entre essa postura do presidente eleito e também do próprio desenvolvimento do agronegócio? Tiago, vamos lá de novo. É só olhar os 8 anos que o presidente Lula foi presidente da República e mais os 6 anos que a presidente Dilma foi presidente da República. Nós fizemos a regulamentação do Código Florestal, nós avançamos na estruturação portuária do norte do nosso país, nós praticamente consolidamos a 163, construindo a 242. Lula é muito tranquilo e liberal, não tenha dúvida, e é só olhar o que foi da atrás. Eu que sou gaúcho, sou agricultor, sou produtor, fui um dos fundadores da ProSoja. O senhor é aqui de Seubach, né, deputado? Sou natural de Seubach, exatamente. Natural de Seubach. Minha família hoje tem vários tios, ainda tenho raízes aí no Rio Grande do Sul, e atuei muito forte com as entidades de classe do setor. Não tenha dúvida que vai saber. Agora, está para nós. Nós também temos que ter responsabilidade ambiental. Nós não podemos sair aí gritando para tudo que é lado que vamos desmatar, que vamos meter fogo, não. Precisamos fazer a regularização fundiária e quem cometer crime ambiental tem que ser penalizado por isso. Fazer as coisas dentro do que a lei preconiza. Isso não se pode abrir mão. Fora disso, a gente trabalhar, inclusive esse nosso ativo ambiental, que nós podemos ganhar dinheiro com isso. O setor agrícola pode ganhar dinheiro com isso. É só olhar a forma como está se atuando já a captação de carbono através da terceira safra no Centro-Oeste, braquiária, para fazer pecuária semi-extensiva, elas que geram um crédito de carbono que mais para frente pode ser regulamentado e, inclusive, ser um ativo econômico para o setor. Então, é essa linha que nós temos que discutir, produzir com sustentabilidade e tem espaço para isso. O senhor falou numa palavra-chave que eu não posso deixar de lhe questionar também aqui, mas antes, lembrando, no Bastidores do Poder, converso com o deputado federal Neri Geller, do Progressistas do Mato Grosso, aqui na Rádio Bandeirantes. Deputado, o senhor falou numa palavra que eu considero crucial, que é a regulamentação. Uma outra questão que envolve regulamentação diz justamente respeito ao estoque regulador. Isso tem sido discutido nessas reuniões, pré-reuniões desse grupo técnico? Será discutido? Como é que o senhor pretende levar adiante este assunto? O povo gaúcho, principalmente os pequenos produtores, sabe do quanto foi importante ter estoque de regulador de milho, por exemplo. Quanto em 2013, 2015, nós atuamos forte na hora na crise da seca, onde nós tínhamos que renegociar a dívida, mas não tinha milho para os integrados. Nós levamos do Centro-Oeste e de outros estados estoque público para fazer a venda de balcão, com recursos, inclusive, para equalizar, para diminuir o preço.
Isso hoje não tem mais nada, nós precisamos retomar isso. O próprio estoque público do arroz, que nós organizamos, o PLM, é um programa de liberação de estoque, conversando com os arrozeiros, isso não tem mais hoje. Então, essas políticas todas, logicamente hoje, já é um outro tempo, uma outra forma, mas são programas que vão ser rediscutidos e, eventualmente, vão ser reativados para ajudar o setor. E também trazer um pouco de segurança do ponto de vista da questão da segurança alimentar, do acesso à comida, né? O PA, Programa de Aquisição de Alimentos. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas através da Conab, e isso bem articulado com o setor. Deputado Nery Geller, uma outra questão ainda diz respeito à própria estiagem. Não apenas no Rio Grande do Sul, como no sul do país, de forma geral, e até mesmo no próprio Mato Grosso do Sul, se não me falha a memória, ou no Mato Grosso, a estiagem acabou impactando e muito ao longo do último período de verão e, além de gerar um prejuízo econômico, gerou uma cautela maior por parte destes produtores. E muita gente segue sofrendo com este impacto. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o governo federal, o governo nacional, estadual lançou há pouco um auxílio estiagem para contribuir com estes produtores que foram muito afetados. Mas eu lhe pergunto em relação a caráter nacional. Como é que esse tema vem sendo discutido tanto na Câmara dos Deputados, agora de um modo geral, e como ele pode ser levado por este grupo técnico diante de todos esses problemas a serem enfrentados, por assim dizer, ao longo dos próximos 4 anos de governo Lula? Eu acho que o principal foco nessa questão das possíveis estiagem ou abruptamento de preço são 2 vertentes. Uma delas, e a principal, é a questão do seguro agrícola. Aliás, também foi em 2013 primeira subvenção, e a bancada gaúcha me ajudou muito à época. Os primeiros 400 milhões para subvencionar seguro agrícola foi feito em 2013. Ampliar os recursos e organizar bem essa questão do seguro agrícola, que é uma ferramenta importante para a gente se prevenir de eventuais intempéries climáticas, pode ser excesso de chuva no centro-oeste ou a seca no sul do país, que acontece muito. E a outra é a própria questão da garantia do preço mínimo e eventuais intervenções do governo federal. Isso tem que ter sensibilidade e o setor tem que estar bem organizado para sentar na mesa, como já sentou no passado, com certeza aí para frente deve sentar de novo. Em relação às ações do MST, deputado, como é que o senhor tem acompanhado essa situação e como é que o senhor acha que isso pode ser discutido durante esse processo de transição também? É um ponto... Ô Jean, eu sou gaúcho e eu sou originário da reforma agrária. As entidades sociais, elas precisam ser ouvidas. A reforma agrária foi uma ferramenta importante, principalmente na Amazônia Legal. O Lucas Oliveira, que é hoje um dos maiores polos agroindustriais do mundo, provém de um assentamento de reforma agrária. E foi na década de 80, os colonos da encruzilhada do Natalino, da região do Uruguai, foram assentados lá. E hoje é uma grande potência agrícola. Então, a reforma agrária, eventualmente, se ela acontecer, ela vai ser dentro dos moldes do que a lei permite. E no governo do presidente Lula não teve liberação. E se eventualmente acontecer, a lei tem que valer. A reintegração de posse, a reintegração de posse é um direito constitucional e que não vai. Nós não se iludam que muita conversa, muita fake news. O MST hoje está organizado, inclusive produzindo arroz em forma de arroz orgânico, exportando. Eles estão organizados como pequenos produtores. Pode dialogar com essas pessoas, mas não vai ter excesso. Pode ter certeza que o direito de propriedade no governo do presidente Lula vai prevalecer e, obviamente, enquanto nós estiver na esfera, nós vamos estar defendendo e, com certeza, dá para tranquilamente caminhar junto, pequeno produtor, médio produtor e grande.
Deputado Nery Geller, antes da gente finalizar, eu não posso deixar de lhe questionar. O senhor está presente hoje nesse grupo técnico da transição voltado à agricultura e há inúmeras especulações quanto a eventuais nomes. Lhe interessaria voltar a ser ministro da Agricultura neste novo governo Lula que está por vir? Isso aí eu não vou falar. Jean, Perfeito. Fora do ar, nós não vamos falar sobre isso. Perfeito. Não está na pauta, isso quem vai decidir vai ser o presidente Lula junto com o vice-presidente Alckmin. Perfeito. Não é uma pauta, não, isso não está na pauta e não quero criar nenhuma especulação. Quem trabalha comigo sabe, quem trabalha, acompanha meu trabalho, nós estamos distribuídos com a fé e vaidade, apoiei o presidente Lula desde o começo, por acreditar que ele seria melhor para pacificar o país, acho que tivemos muitos avanços no governo dele, e com certeza nós vamos estar presentes. Agora, a questão do Ministério, isso não é assunto da nossa entrevista. Perfeito. Deputado Nery Geller, antes da gente finalizar, o senhor atualmente fazendo parte do Progressistas, partido que apoiou o presidente derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro, em primeiro turno, acabou inclusive tendo este apoio, tendo toda essa situação. Hoje o senhor tem essa boa tramitação entre ambos os lados da politicagem, da política como um todo, mas aí eu lhe questiono. O senhor acredita numa possibilidade do partido migrar para a base de governo ao longo deste período, uma vez que, como o senhor bem disse, há uma espécie de fortalecimento por parte deste grupo técnico da transição, justamente pensando no melhor para o agronegócio nesses próximos 4 anos de nova gestão? Jean, eu também não vou falar sobre isso, porque eu acho que as coisas vão se acomodando. Eu tenho grandes amigos e parlamentares, inclusive gaúchos, que são muito ligados à agricultura e com certeza vão ter o bom senso de caminhar do ponto de vista de defender a produção, orçamento para isso e as pautas que são importantes. Com relação à aproximação, acho que é um processo que vai se maturando, vai se conversando. Obviamente, isso depende bastante do governo. E isso pode no futuro até acontecer. Agora eu não posso aqui antecipar isso, até porque é muito cedo e deixar as coisas acontecer. Perfeito. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o deputado federal do Partido Progressistas, ou melhor dizendo, do Progressistas do Mato Grosso, Nery Geller. Deputado, muito obrigado por atender a equipe da Band. Eu sei que o senhor daqui a pouco tem reunião e imagino eu que seja justamente do grupo técnico da transição. Desde já, obrigado por nos atender. Uma boa sorte e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Jean, me coloco sempre à disposição. A minha relação com a imprensa gaúcha sempre foi muito boa e muito transparente. Quero mais uma vez aqui agradecer as entidades de classe aí do Rio Grande do Sul, do sul do país, que foram sempre muito importantes nos avanços que nós tivemos nos últimos anos, e me colocar à inteira disposição para discutir e eventualmente fazer esclarecimento. Um grande abraço a todos, conte conosco. Grande abraço, deputado. Até a próxima oportunidade. Agora 2h34.